Abra sua Bíblia, nós vamos continuar nessa série de estudos que estamos aí, nessa série de pregações, falando sobre as bem-aventuranças. Hoje é Mateus 5,9. Mateus 5,9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Irmãos, nossa sociedade, ela tem clamado por essas pessoas, clamado por pessoas que vivam verdadeiramente como pacificadores. Nós não podemos, tem a pergunta aí? Tem a pergunta aí? A pergunta é o seguinte: você é um pacificador ou um criador de contenda? O chamado da palavra de Deus é para que eu e você possamos ser um pacificador. E ser um pacificador é um ato de fé. Ser um pacificador é uma tomada de decisão na nossa vida. É uma escolha de não seguir o curso deste mundo, de não imitar aqueles que estão lá fora, causando a contenda. Muitos estão jogando mais lenha na fogueira. Eles querem ver as coisas indo de mal a pior. Mas nós não. Nós somos os pacificadores. Nós somos aqueles chamados para fazer a diferença. Deus te chamou para ser sal e luz nessa terra. O próprio texto, seguindo ali as bem-aventuranças, se nós olharmos para a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, se nós seguirmos um pouco abaixo das bem-aventuranças, vai falar de sal e vai falar de luz, porque o cristão, ele é chamado a ser esse sal, que vem temperar, que vem dar sabor às coisas, que vem fazer a diferença, e ser também luz nesse mundo de trevas. Vivemos dias de caos, o mundo vai de mal a pior, mas nós não. Nós estamos na presença do Todo-Poderoso e vivemos a cada dia crendo que Ele é o nosso Deus, que Ele é Deus poderoso para reverter toda e qualquer situação. Deus pode mudar o curso da história da nossa vida, e Ele quer fazer isso, mas é necessário decisão, a decisão de ser um pacificador. Olhando para esse texto, o final dele vai falar sobre filhos de Deus. E se nós perguntarmos, aonde formos, qualquer lugar, se a pessoa é um filho de Deus, todos vão responder: lógico que eu sou filho de Deus. Todos vão falar, a não ser aqueles que não acreditam em nada, né? Mas no geral, as pessoas vão falar: eu sou um filho de Deus. Nós gostamos de falar que somos filhos de Deus, sermos chamados filho de Deus. Só que esta palavra, filho, ela tem uma conotação toda especial. Por quê? Porque quando nós somos filhos, nós pertencemos a uma família. Passamos a pertencer a uma família. E a família que foi projeto de Deus, foi criada por Deus, ela desde o início, ela foi projetada pelo nosso Deus. Ele é o criador da família, Ele é o sustentador da família, Ele é aquele que projetou a família humana. Nós, como filhos de Deus, pertencemos a essa família. E como toda família, nós temos que viver uma interdependência. Todos nós dependemos uns dos outros. Não vivemos só, não vivemos sozinho. Sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Jesus veio a essa terra e escolheu 12 para caminhar com Ele. Os discipulou, treinou e então disse: agora eu vou voltar para o Pai.
e agora vocês façam o mesmo que eu fiz com vocês. E eles fizeram. Eles fizeram, tanto é que nós estamos aqui hoje, vivendo, porque os apóstolos, eles inteiramente entregaram as suas vidas inteiramente nas mãos de Deus. Eles viveram uma vida de entrega, de consagração. Eles viveram e abriram mão da sua própria vida para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que Jesus tinha ensinado a cada um deles. Então, você está dentro de um projeto de Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí, fala assim: você é um projeto de Deus. Projeto de Deus. Nós fazemos parte desse projeto de Deus. Nós não estamos aqui em vão. Nós viemos aqui com um propósito. E quanto mais rápido nós descobrirmos o propósito que Deus tem para cada um de nós, para a nossa vida, melhor vamos viver. Quanto mais rápido a gente descobrir, nós não vamos demorar para descobrir não. Poxa vida, Deus me chamou e eu vou ser um discipulador. Deus me chamou e eu vou ser um ganhador de almas. Deus me chamou e eu serei um pacificador. Deus tem me levantado e eu serei sal nessa terra. Deus me chamou e eu serei luz. Eu vou dar a direção, vou apontar o caminho para as pessoas que estão perdidas. Nós estamos dentro desse projeto. Os anjos quiseram estar no nosso lugar, mas Deus enviou o seu próprio Filho. Deus abriu mão do seu próprio Filho por amor a nós. E Jesus veio e nos ensinou o caminho, porque Ele próprio é o caminho. Então, voltando e falando sobre Filho, dentro desse projeto, Deus sendo o fundador da família, e nós sendo filhos, nós precisamos entender que família, ela precisa se relacionar. Não tem como ter família sem relacionamento. Sem relacionamento, nós vamos ter uma família desordenada, uma família fora do projeto de Deus, uma família que não alcança o desejo do Senhor, a vontade do Senhor. Então é necessário esse relacionamento íntimo com Deus, para que nós possamos receber dele a direção, receber dele o rumo, o norte. É dele é que vem. E no relacionamento nós precisamos ter diário, nós precisamos abrir o nosso coração, abrir o coração para Deus, entregar tudo para Ele, falar tudo para Ele. Jesus mesmo disse que tudo que Ele recebeu do Pai, Ele deu a conhecer aos seus amigos. Ele não chama mais os discípulos de servos, Ele os chama de amigos. Por quê? Porque Ele revelou tudo, Ele mostrou tudo, tudo que Ele recebeu, Ele entregou. Então, nós como filhos de Deus, nós precisamos entender isso, que Jesus, Ele quer ter esse relacionamento com cada um de nós. Ele quer te chamar de amigo. Como é bom ser conhecido como amigo de Deus. Amigo de Deus. E o amigo de Deus vai ser aquele ou aquela que vai gastar tempo com Ele, que vai abrir o coração, que vai se derramar na presença dEle, que vai buscá-lo na madrugada, que vai orar, que vai estudar a sua palavra, a palavra de Deus, que vai mergulhar, como nós vimos no início, se lançar. Hoje, nós muitas das vezes deixamos de nos lançar completamente no Senhor, porque nós queremos segurar algumas partes, nós achamos que damos conta das situações e não entregamos tudo, e isso é terrível.
quando nós não entregamos tudo, quando nós não nos lançamos completamente, porque a palavra entrega, ela não é parte, é entrega. Nós precisamos entregar por completo, e a partir daí, Ele vai te dar a direção, Ele vai te carregar no colo, é Ele que vai te sustentar, que vai te fortalecer. Olhando para o texto mais uma vez, nós vamos destacar 3 princípios. O primeiro deles, para sermos chamados pacificadores, é necessário entender essa dimensão de ser filho, essa palavra filho. O filho chama seu pai de paizinho. O filho, ele tem liberdade para abrir o coração. O filho, ele ouve os conselhos do pai. O filho, ele atenta para o ensino. Então, o filho é aquele que se lança sem reservas. Quem tem criança em casa aqui sabe muito bem disso, porque a criança, ela é muito sincera. A criança, ela se entrega sem reservas, e a criança, ela chega quando está com saudade, quando não vê o pai durante o dia, a mãe, ela chega, né, e vem correndo, e se lança por completo. Pode estar assim numa altura, pode estar, e ela vai e se lança nos braços do pai, e ela fala: pai, eu te amo, pai, eu te amo. A minha filha, se eu for dormir, sem ter ido lá, dar um beijo nela, orar com ela, e ela cobra, eu tenho que ir lá no quarto dela, e orar com ela, e dar um beijo nela, abençoar a vida dela. Aí, se eu não fizer isso, ela me cobra, mas ela sempre está expressando o amor dela para comigo. Pai, eu te amo. Pai, o que é isso? Pai, o que significa essa palavra? Pai, porque a gente, quando as crianças nos fazem perguntas, pai, por que é desse jeito? Filha, por que é? Não, isso não é resposta. A criança não aceita qualquer resposta, a criança tem que explicar para ela, então ela quer saber. E muitas das vezes, nosso relacionamento com Deus, ele é limitado. Nós vamos aqui, viemos aqui no domingo, louvamos, adoramos, bendizemos o Senhor e vamos embora para casa e só marcamos o encontro domingo que vem. Não pode ser assim. O relacionamento, ele é diário, ele é constante. A entrega, a confiança, ela tem que ser completa. E entendendo essa dimensão de ser filho, esse primeiro princípio do pacificador, da dimensão do filho, o pai, ele tem também um papel muito importante, porque o pai é aquele que vai trazer a segurança para o filho, é aquele que vai mostrar para o filho que ele pode confiar nele. E se nós temos um relacionamento íntimo com Deus, nós não duvidamos mais, a gente entrega e confia, estamos seguros. Por quê? Porque eu conheço o meu pai, o meu paizinho, eu conheço ele, eu sei, eu tenho intimidade com ele e sei que ele cuida de mim, que ele me guarda, ele me sustenta, ele me capacita. Então eu não duvido mais, a minha fé não esmorece mais. Por quê? Porque ele me passa essa segurança, e o filho também, ele gera outros filhos, nós, entendendo lá, no início da criação, nós falamos do projeto de Deus, nós estamos dentro do projeto, crescei e multiplicai, nós geramos outros filhos. Hoje, a sociedade está mais tímida por gerar filhos carnais, 1, 2, 3 no máximo aí,
mais filhos espirituais, o nosso alvo é pelo menos 12. Pelo menos 12. Por quê? Porque entendemos que você precisa cuidar. O cuidado, ele é essencial. Só ganhar o filho não basta. A Josi ganhou o filho aí, esses dias. Está cuidando, Josi? Dá trabalho, Josi? Tem que abrir mão do sono? Tem que deixar de tomar Coca-Cola? Comer picanha gorda? É cuidado. Cuidado. Gerar o filho é uma parte. A Isabela daqui a pouco vai ganhar. Aí vai ter que parar com a Coca-Cola. Amamentando, já parou, né? Então, é isso aí. É cuidado. É amor. Nós queremos gerar filhos. E para gerar esse filho, para poder trabalhar e sustentar esse filho na fé, ensiná-lo a caminhar, mostrar a ele o caminho, talvez ele vai te ligar 3 horas da manhã, não sei, um filho novo na fé, de repente, poxa vida, perdi o sono, não estou conseguindo, estou com insônia, eu vou ligar para o meu discipulador, e vai te ligar 3 horas da manhã, ora por mim, porque eu não estou conseguindo dormir. Aí você fala com ele, eu vou orar. Você lá caindo de sono, e você vai orar, ora por ele. Aí você dá uma direção para ele, na hora que você perder o sono, você vai orar agora, você ensina ele, porque senão ele vai ficar sempre dependente, né? Você tem que ensinar ele. Aí se ele perder o sono na sexta-feira, você fala com ele, vai para a vigília de oração, vai para a torre de vigia. Sexta-feira, se ele perder o sono, é torre de vigia. Aí, aqui ele vai ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Então essa é a dimensão do cuidado, é a dimensão de pertencer, é a dimensão de estarmos numa família, inseridos numa família, o cuidado mútuo, essa interdependência, nós precisamos disso, nós necessitamos disso, todos precisam de pessoas que vão estar ao seu lado, te ajudando, te sustentando, te dando uma palavra, e filho gera outro filho. Segundo princípio, seremos amigos de Deus, de Jesus, se obedecermos a Ele. Aí o negócio aperta um pouquinho, aperta porque ninguém quer ter filho desobediente, ninguém quer ter filho que não ouve. O pai se orgulha do filho, como expressou o pai do nosso pastor, quando ele ouve, quando ele dá prazer ao pai. O filho, ele precisa entender essa dimensão, e para que sejamos amigos de Jesus, porque nós falamos um pouquinho antes, que Jesus não chama mais de servos, chama de amigos, tá? Por isso que nós estamos falando de amigos. Falamos de amigos, então nós somos amigos agora, somos mais íntimos, vivemos essa dimensão de intimidade através do relacionamento, nos tornamos amigos de Deus, e o amigo, ele precisa obedecer. Não tem amigo que faz somente aquilo que ele quer, sem pensar no outro. É necessário pensar no outro. Quando se tem um amigo verdadeiro, nós abrimos mão da nossa vontade para fazer a vontade do outro. Eu tive um amigo no colégio interno, quando eu estudei, que a gente se arrumava, se aprontava para dar um passeio, aí ele olhava para a gente, rapaz, sua camisa está muito bonita, deixa eu sair com a sua camisa hoje. A gente tirava a camisa e dava a camisa para ele. Primeira vez que estava usando a camisa, deixava ele usar a camisa, mas era amigo. A gente vivia ali, naquele relacionamento próximo, morando ali 3 anos juntos, não tinha como a gente negar. O outro também fazia assim, a gente também fazia assim. Então, essa dimensão
de ser amigo, é necessário obedecer. Jesus, ele veio a essa terra, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Foi obediente até a morte. Irmãos, a vida de Jesus não foi fácil. Mas Jesus foi Deus. Não, ele abriu mão, durante aquele período, da posição dele de Deus, se tornou carne como eu e você, sofreu, passou as dores, frio, fome, enfrentou situações complicadas, desafios, mas ele venceu. Ele foi até o fim no projeto de Deus. Tanto é que quando ele chega ali na cruz, no final ali, ele fala: está consumado. Ele se entregou por completo. Era um amigo de Deus. Tudo o que Deus deu a ele, ele revelou aos seus amigos. Jesus deu a sua vida por nós, por amor. Nós falamos que filho gera filhos. Nós queremos frutificar, queremos gerar outro filho. Agora, que filho é esse que nós queremos gerar? Filhos à semelhança de Jesus. Filhos à semelhança de Jesus, como grandes homens da palavra de Deus, que foram usados, puderam declarar: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ousadia tremenda. Olha para a minha vida, pode olhar para mim, para o meu exemplo, me imita, porque eu estou imitando a Cristo. Sede meus imitadores. Então esse é o fruto que nós queremos ter, o fruto de pessoas obedientes, porque essa é a vontade do Pai. Mas como que nós vamos conseguir isso, Vitor? Em João 15 vai nos dar uma dimensão sobre isso, sobre a videira. Nós só vamos conseguir se nós estivermos ligados nele constantemente. Permanecer nele. Tem que permanecer nele. O segredo é permanecer. Nós falamos, ali na sexta-feira, muitos têm picos, estados de picos na presença do Senhor, se derramam na presença do Senhor, pulam, adoram, gritam, muitos vibram na presença do Senhor, mas logo depois eles têm momentos de quedas, de baixa, não permanecem na presença do Senhor. O segredo é permanecer. E para permanecer, nós temos que estar ligados na videira, nele. Se nós estivermos desconectados, a palavra aí mais atual, se estivermos desconectados em Deus, não vai ter como, não vamos ter acesso. Não tem conexão, Lerinho? Não tem acesso. Como é que vai ter acesso sem conexão? O fio não está ligado, né, Rafa? Não está plugado, não está na videira, está longe. Que filho que nós vamos gerar? Qual a qualidade de filhos que nós vamos gerar? Qual o fruto? O pastor comentou, lá tem muitos crentes bipolar, crentes bipolar, tem muitos, hoje, no nosso meio, infelizmente. Aqui não tem, glória a Deus por isso, aqui não tem, mas você conhece alguém, você conhece alguém, então cutuca a pessoa que está ao seu lado, assim: você conhece algum crente bipolar? Aqui não tem, glória a Deus por isso. Nós somos um povo conectado na bênção. Então nós estamos ligados nesta videira, a videira verdadeira. Por quê?
porque sem Ele nada nós podemos fazer. Sem Ele nada nós podemos fazer. E sabe qual que é a promessa, Joel? No final ali desse texto, vai falar que nós vamos produzir muitos frutos. Muitos frutos. Se estivermos na videira, se estivermos nele, a condição é de produzir muitos frutos. Por quê? Porque essa é a vontade do Pai. Ah, Vitor, eu estou me preparando. Glória a Deus por isso. Se você está se preparando para ser uma pessoa frutífera. Ah, Vitor, eu tenho me esforçado, eu tenho me dedicado, eu tenho aí exercitado para ser essa pessoa frutífera. Glória a Deus por isso. Toda planta, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser regada, ela precisa ser adubada, ela precisa ser preparada para que ela venha produzir frutos. E é isso que nós temos feito, treinado pessoas, capacitado pessoas. Vai vir aí o impacto, o pastor falou. Nós temos a escola de discípulos, e temos aí vários meios com que você possa ser capacitado para produzir muitos frutos. Daqui a pouquinho nós estamos indo para o templo novo, e vai sobrar lugar. Hoje aqui está cheio, hoje aqui está cheio, mas lá vai sobrar lugar, por pouco tempo, amém? Por pouco tempo, porque nós vamos frutificar. Por quê? Porque nós estamos ligados na videira. O segredo é permanecer. Se nós permanecermos, nós vamos frutificar. O segredo é esse. Não tem nada escondido. Esse é o segredo revelado. Deus já revelou. Está na sua palavra. Permanecer. Terceiro, por favor. Procurar a paz e empenhar por alcançá-la. Outro ponto que é, na verdade, um compromisso de cada um de nós. Deus faz a parte dele. O Senhor, Ele te chamou. Ele próprio te capacita. Mas o empenho, a dedicação para alcançar, para ser o pacificador, para alcançar a paz, para viver dias aqui frutificando, é seu. Você precisa se empenhar. Tenho que te dizer isso. Talvez será necessário você passar a noite aqui na sexta-feira, na torre de vigia. Se Deus está te chamando para passar, passa a noite aqui, em oração, na torre de vigia. Então, nós temos que nos empenhar. 1 Pedro 3,11 vai falar: para que se conquiste algo, é necessário empenho, dedicação e luta. Empenho, dedicação e luta. Jesus venceu os seus maiores desafios, carregando a cruz, enfrentando oposições, sendo mal entendido. Mas para seus pacificadores será necessário esforço, será necessário empenho, será necessário luta, dedicação. Nós precisamos nos esforçar. Vitor, mas é um exercício difícil? É uma luta constante, é uma luta diária, de empenho e dedicação. Por quê? Porque você vai chegar ali na esquina, alguém vai estar fazendo mal, e você vai ter que fazer o bem. Você vai chegar ali no mercado, alguém vai estar roubando, e você não vai roubar. Você vai para o trabalho, e alguém vai estar falando mal do colega, e você não vai fazer isso. Você não vai falar mal do colega. Você vai ser parado na blitz, e está com algo errado, e você vai ter que falar com o guarda: pode me multar, porque eu estou errado. Você não vai poder extorquir o guarda, porque você
entendeu esta dimensão. E é necessário empenho, é necessário dedicação, esforço, diariamente. Depende de mim e depende de você, se tornar um pacificador, aquele que luta pela paz. Jesus, muitas das vezes, foi mal entendido, mal compreendido. Jesus, ele veio a esse mundo, por isso ele mesmo disse, que não veio trazer a paz, mas veio trazer espada. Trouxe a espada. Por quê? Porque ele é um Deus amoroso. Nosso Deus, ele é um Deus amoroso, um Deus bondoso, um Deus perdoador, um Deus que todos os dias tem misericórdia das nossas vidas, mas ele também é um Deus justo, um Deus de justiça, um Deus que não pode abrir mão dos seus princípios, dos seus valores, um Deus que sabe que mesmo que nós possamos passar por dificuldades, enfrentar alguma situação adversa, ele está ao nosso lado, mas ele passa conosco por esta situação. Ah, Vitor, mas Deus poderia me livrar disso aí? Realmente, Deus poderia nos livrar, se Ele quisesse, mas tem algumas situações que será necessário enfrentar. É necessário enfrentar os obstáculos da vida. Acordar cedo, pagar o preço, ser uma pessoa honesta, uma pessoa de paz, uma pessoa transformada. Irmãos, o mundo que nós estamos vivendo hoje fala o seguinte: cada um tem que cuidar da sua vida. Cada um cuida da sua vida. Nós estamos pregando ao contrário. Nós estamos falando, nós queremos caminhar juntos. Nós queremos conhecer as suas dificuldades, as suas debilidades. Nós queremos te ajudar. Nós queremos te auxiliar. Caminhar a segunda milha. Abrir mão da nossa túnica. Repartir o pão. Nós queremos ser esses pacificadores que vão viver na contramão do mundo. O mundo está aí dizendo para cada um cuidar da sua vida, mas a palavra de Deus diz em Tiago que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, para sermos curados, sarados. Por isso, você não tem que ficar aí carregando um peso, muitas das vezes, pessoas entrando em depressão, pessoas carregando um fardo muito grande, não conseguem abrir o seu coração, presas em si mesmo. Por quê? Porque não tem coragem de pedir ajuda, não tem a humildade, a hombridade de poder abrir o coração e falar: me ajuda aqui, eu estou com essa e com essa dificuldade, o que eu faço? O que eu posso fazer? Você pode me ajudar? Então, muitas das vezes, para entendermos essa dimensão de amigo, de filhos, de pertencermos a uma família, é necessário vivenciar isso, viver isso na prática, Nós precisamos entender essa interdependência. Seja um pacificador, lute pela paz, aceite ser um filho de Deus. Por quê? Porque o próprio Deus, o nosso Deus, Ele abriu mão do seu Filho por amor a nós. O próprio Deus, o nosso Deus, Ele abriu mão do Filho dele por amor a mim e a você. Será que nós não devemos também abrir mão das nossas mazelas, dos nossos desejos, das nossas vontades? Nós precisamos entender essa dimensão de pertencermos a essa família.
Sempre, irmãos, sempre nós teremos a oportunidade de fazer o bem. Sempre. Em toda e qualquer situação. Você sempre terá a oportunidade de fazer o bem. Lá na confecção Zoca, você vai ter a oportunidade de fazer o bem. Sempre. Aonde você estiver plantado, você vai ter a oportunidade de fazer o bem, de fazer a diferença. Voltando lá no início, de ser sal e ser luz nessa terra. Então, para a gente fechar, o propósito de Deus é que nós venhamos a gerar filhos à sua semelhança. Filhos à semelhança de Jesus. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É uma palavra ousada. É uma palavra que tem um peso muito grande. Por quê? Porque ser referência, falar para a pessoa para olhar para você, você precisa realmente dar o exemplo. Você não pode agir de qualquer maneira. Você tem um compromisso muito grande de gerar naquela pessoa, no outro, no seu amigo, o caráter de Jesus, o caráter de Cristo. E isso é um desafio que a nossa sociedade hoje não está preocupada com isso. A nossa sociedade hoje é cada um por si e Deus por todos. O pastor, na verdade, falou semana passada que a gente não deseja nem Deus por todos mais. É cada um por si, e Deus para mim. Eu só quero para mim, só para o meu eu, só para as minhas vontades, só para Ele realizar os meus desejos. Eu só quero para mim, sou egoísta. Hoje o hedonismo está imperando na nossa sociedade. As pessoas são amantes delas próprias. Então, isso é um mal terrível. E é necessário empenho, luta, dedicação para ser um pacificador, fazer a diferença. Que Deus te abençoe, que o Senhor possa ser contigo cada dia mais. Faça a diferença aonde você estiver. Por quê? Porque você é um filho e uma filha de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Se você é filho e filha, você pertence a essa família e tem o compromisso de lutar por ela, de fazer a diferença em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.